Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Ponha o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. Não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloque a tua mão no lado aberto. E não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. São muitos fatos durante esses dias na nossa igreja, então nós somos convidados a refletir um pouco. Ontem tivemos a festa da misericórdia a nível de vicariato, um momento muito importante e bom na vida do vicariato. Esta semana ainda estamos, a partir de hoje começa os 9 dias de oração pela morte do Santo Padre. Então, estaremos esse tempo, e durante esse tempo a preparação também dos cardeais para o conclave, as nossas orações também por este momento da nossa igreja.
E somos convidados justamente a entrar em oração para que realmente saia aí aquele que o Senhor vai indicando. Só volto a falar para terem cuidado com a questão dos comentários que vão saindo. Aí tem muitas teorias das conspirações e aí as pessoas acabam embarcando nessas ideias. Eu preciso confiar naquilo que apresenta. Sempre estamos postando algumas coisas na paróquia para facilitar também o entendimento. Porque senão é tanta coisa que está saindo que Deus me livre. Porque a gente precisa ter um cuidado para não absorver essas coisas negativistas que vão sendo passadas. Então é preciso entender um pouco tudo aquilo que a igreja está vivendo neste momento. Mas hoje nós estamos na festa da misericórdia. O coração misericordioso de Deus se abre para acolher a todos. Domingo passado estávamos aqui celebrando o dia da Páscoa, o domingo da Páscoa. E durante essa semana, na oitava da Páscoa, fomos celebrando, tendo justamente essa consciência do sinal da Páscoa que nós vamos celebrando. Nesse período pascal, nós leremos sempre as leituras do Novo Testamento. Então, não teremos, a única leitura do Antigo Testamento é o Salmo Responsorial, mas a segunda leitura sempre do Novo Testamento, então teremos este período. Na primeira leitura, sempre o testemunho dos apóstolos. Então, nós vamos entender com os apóstolos essa igreja nascente, que a gente precisa realmente compreender estes sinais que vão sendo apresentados para nós. A segunda leitura, sempre do Apocalipse de São João, ou de alguma carta joanina. Então, nós vamos ter também esta possibilidade destes textos de São João apresentado para nós. E os evangelhos voltados um pouquinho para este tema da ressurreição e do tempo novo. Quando a gente fala na ressurreição, a gente precisa compreender. Eu digo sempre para vocês, há 10 anos, quase 10 anos, 10 anos já, dizendo o seguinte: para entender todo o mistério da Páscoa, nós precisamos passar e muito bem pelo tempo da Quaresma e pelo Tríduo Pascal. Quando você não celebra este tempo como um momento especial de fé, de maturidade, você acaba deixando um pouco de lado. Na igreja não é assim. Nós vamos vivendo os momentos como se fosse qualquer coisa. Não é. Nós precisamos compreender, colocar os nossos corações justamente para entender o chamado que é feito hoje. Se vocês observarem aqui o evangelho de hoje, vocês vão perceber justamente isso. Nós temos 2 momentos no evangelho que é importante. Não é simplesmente ler o evangelho. No primeiro momento, a experiência de Jesus com a comunidade. E lá diz o texto que Tomé não estava presente. No segundo momento, já tem a presença de Tomé. Então, há 2 momentos distintos da apresentação que o Senhor faz para a comunidade. E aí a gente precisa, então, entender um pouquinho as coisas que vão sendo apresentadas. Na primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, diz lá que o povo, pelo testemunho dos apóstolos, crescia o número dos que seguiam os apóstolos, pelo testemunho. Então, eles anunciavam a fé, mas viviam esta fé. Era a vida e a palavra sempre em conjunto, porque eles ensinavam o povo, cuidava do povo de uma forma zelosa. E diz que o número dos que aderiam ao Cristo, à nova comunidade, crescia de uma forma grande por causa de tudo isso. E tanto que eles levavam os doentes para que os apóstolos pudessem então rezar, ou que eles pudessem tocar nos apóstolos para ficarem curados. É a dimensão da fé, a fé que leva justamente a este sinal e a este compromisso. É o sinal importantíssimo da vida da comunidade. A segunda leitura tem algumas palavras chaves da leitura que nos ajudam. Nós temos aqui as visões de São João,
no Apocalipse, que tem gente que tem um medo danado do Apocalipse, que não tem nada a ver uma coisa com outra. A leitura do Apocalipse é muito interessante. Mas eu sempre digo, todas as vezes que vocês forem ler um livro da Bíblia, leia sempre a introdução do livro. Tem gente que já quer ler, acho que já se acha sabido demais, né? Então quer ler o livro de qualquer jeito. Isso é um perigo, é um risco muito grande. E às vezes tem que ter cuidado com as citações, porque tem gente que começa a citar a palavra de Deus assim, aleatoriamente, às vezes até para justificar seus erros, começa a citar a palavra de Deus. Cuidado com as palavras que vocês vão colocando na boca de Deus, coisas que às vezes vocês para legitimar algumas situações. Não é assim, a palavra de Deus não pode ser pegada os pedacinhos e achar que com aqueles pedacinhos você vai resolver a situação, que não resolve não. Então a gente precisa compreender justamente aquilo que é apresentado. João começa justamente dizendo: a vós, irmãos e companheiros na tribulação. Que tribulação é esta que João está falando? João fala de uma perseguição que o império fazia sobre os cristãos, que você não poderia dizer naquele tempo que era dizer que você era condenado à morte. Então, eles começam a criar uma linguagem para poder facilitar e sair da perseguição que o império causava. E diante dessa tribulação tem que ter cuidado, pois ele diz, precisamos então perseverar em Cristo, perseverar, para que realmente a ação deste Cristo possa estar presente em nosso meio, porque é um sinal importantíssimo da vida da comunidade, pois é importante que a comunidade persevere sempre no ato da graça e do amor que o Senhor vai apresentando. Sem ela, não adianta. Não tenham medo, não tenha medo de testemunhar esse Jesus Cristo. Às vezes alguns que têm medo, né? Começa o estudo, aí se chega na escola para poder falar que é cristão, que é da igreja, é uma dificuldade, vai para a faculdade do mesmo jeito. Não, você tem que ter convicção de quem você é. Qual é o seu papel? Qual é a sua missão? Senão não adianta, não posso esconder a minha fé. Eu tenho que viver a minha fé, tenho que compreender esta fé e colocar a minha fé também como sinal na vida e no caminho que eu tenho que fazer. Se eu vou me escondendo, então eu vou perdendo esta dimensão do serviço, do crescimento que esta fé vai me levando a fazer. Então isso se torna importante. O evangelho de hoje, como eu disse a vocês, vamos dividir ele em 2 pedaços aqui para poder facilitar, a gente compreender primeiro. Primeiro vocês ouviram, Jesus diz à comunidade 2 vezes, a paz esteja convosco. O que significa esse a paz esteja convosco? Primeiro diz que eles estavam reunidos com as portas fechadas e com medo. A paz que Jesus anuncia é, tenha calma, persevere. Às vezes o medo vai nos impedindo de ver tantas coisas. O medo é bom, há momentos que o medo ajuda. O medo faz você frear em algumas coisas que você vai fazer. Mas existe determinado tipo de medo que a gente precisa vencer. Veja que um dos primeiros medos que nós vamos vencendo é quando a gente é criança, que os pais insistem em dizer do escuro, né? Tem que ficar com a luz acesa no primeiro momento, porque senão começa a dizer, hoje talvez não funciona tanto, mas começa a dizer que tem bicho aqui, tem bicho ali, que a gente tem que ter cuidado embaixo da cama, tem que ter cuidado, e aí pronto. E aí você precisa vencer o medo. É tanto que os filhos, no primeiro momento, querem viver grudado nos pais, quer dormir na mesma cama, não quer sair de jeito nenhum, e os pais precisam libertar os filhos deste momento. Precisa fazer com que eles cresçam, senão vai viver a vida inteira dormindo com o pai e com a mãe. Então precisa sair desta situação para então compreenderem o seu tempo e o seu momento. Logicamente que eles vão toda hora gritar para vocês que estão com medo e vão querer correr para dormir lá com vocês. Então é preciso criar neles um ato de coragem para que eles possam então dar os passos deles. Mas não precisa
tirar de um medo e colocar em outro, que é pior ainda. Então é preciso libertar para que o medo não atrapalhe aquele que precisa crescer. E Jesus então diz aos discípulos: a paz esteja convosco. Depois, para que eles não tenham medo, acreditando que é um fantasma, se mostra, se revela. Todas as vezes que você abre o seu coração, Jesus se revela por inteiro, para que você possa compreender. É esta revelação que torna importante. Então, eu preciso me abrir, preciso entender. O grande problema é que às vezes as pessoas querem esta revelação de Jesus na vida, mas vão sendo induzidos por outras pessoas, que às vezes não têm nenhum conhecimento de Jesus. E aí não adianta. Eu preciso, então, encontrar-me com Jesus. A paz esteja convosco. Dito isso, então, Jesus mostra a eles que é preciso vencer aquele medo. Medo da perseguição, medo de tantas coisas. É preciso ter coragem para poder anunciar. Mostra a eles tudo o que aconteceu, mas diz: não sou um fantasma. Quem acredita em Jesus como um fantasma, então desiste. Não é esta ação que o Senhor vai apresentando. É preciso criar coragem para poder compreender esta ação de Jesus. Os discípulos se alegraram no primeiro momento. Novamente, Jesus apresenta a eles a paz. E agora, com um sinal maior. Primeiro, perca o medo, tenha a coragem de sair para poder anunciar. Agora vocês não sairão sozinhos. Recebam o Espírito Santo. E diz qual é a função desse Espírito na vida dos discípulos. Para perdoar aqueles que têm pecado. Para mostrar justamente esse sinal da graça, da vida, da comunidade. Aí tem um problema grave. Vocês já viram, já tiveram com certeza essa experiência? Vocês vão contar para alguém uma alegria. Dizer para alguém: olha, aconteceu uma coisa belíssima comigo. Ou vai contar, às vezes o aluno passou, tirou 10 nas provas e pronto, chega em casa feliz da vida para contar para os pais, achando que os pais vão ficar assim maravilhados, derretidos. Aí de repente termina de contar para o pai: que bom, acabou. Ou você faz uma coisa extraordinária e quer que as pessoas saibam. Aí vem lá: tá bom, também faço. Você desmotiva os outros, cria uma situação assim. E tem alguns que vão retendo a sua alegria, porque às vezes tem alguém sempre negativista do seu lado. Nunca vai ver que você fez alguma coisa boa. Ou vai sempre ter a ideia de colocar você para baixo. Sempre assim. E há pessoas que carregam traumas por causa disso. Por mais que você faça tudo perfeito, aí vai sempre ter uma alma santa que vai aparecer para jogar um balde de água fria e dizer para você: não adiantou nada. E aqui Tomé age desse jeito. Os discípulos maravilhados: vimos o Senhor, participamos da sua alegria, Ele nos mostrou tudo. E na comunidade tem muita gente assim. Os negativistas, aqueles que não conseguem enxergar nada de bom. Aqueles que estão só para criticarem, mas não faz nada, só criticam. Não estão dispostos a fazer alguma coisa para a mudança, mas tem que falar mal. Aqui são os Tomés da vida. Tomé age assim com os discípulos. Eles felizes da vida porque encontraram o Senhor. Tomé, joga água, um balde de água gelada nos discípulos e diz: não acredito em nada. Se eu não fizer a experiência, nada disso vale a pena. Mas há duas coisas aqui importantíssimas que a gente precisa fazer. Vocês já viram algumas pessoas dizerem assim: não vou na igreja não, já rezo em casa. Já faço minhas orações em casa. Para que eu vou na igreja?
para ver um homem lá na frente falando, e às vezes eu com sono. Para quê? A resposta dada de Jesus a Tomé é interessante. Abra teu olho, não sejais incrédulo, venha cá. Venha fazer a experiência. Mas se vocês observarem, tem algo aqui extremamente especial. Tomé, no primeiro momento, está fora da comunidade. Não viu nada do que aconteceu. Nada. Tomé está distante. No segundo momento, Tomé está presente na comunidade. Porque a ação de Deus não é uma ação individualista. É uma ação também comunitária. Quando você deixa de participar da Eucaristia, você deixa a sua comunidade com um buraco, com vazio, porque você é importante ali. E há necessidade de caminhar, de estar junto com a comunidade. Depois, Jesus disse a Tomé, não sejais incrédulo, não duvide da fé dos outros, faça a sua experiência, mas dentro da comunidade. Não está bem assim não, tá? Senão vocês vão procurar lá, não vai encontrar nada do que eu estou falando aqui, dessa forma. Então, nós precisamos fazer a experiência na comunidade. Ontem, na missa da misericórdia, no momento do Santíssimo, ficava olhando aquele povo, né? O padre Alessandro estava conduzindo, e um monte de gente ali, com as mãos voltadas para o alto, onde estava Jesus, contemplando, alguns chorando. Logicamente, tinha alguns que estavam ali, que não estavam nem aí. Mas a fisionomia de muitos, com as suas mãos estendidas para o Santíssimo, me chamava a atenção. O ponto alto do Santíssimo elevado pelo Padre, é interessante que ali eu ficava pensando, não é o Padre, é Cristo. O povo não estava preocupado com o Padre que estava passeando com Cristo, mas estava preocupado e com as mãos estendidas para o Cristo, para agradecer, louvar, e entender justamente esse sinal. E fiquei ali observando, cruzei os braços e fiquei observando aquele povo ali, pertinho, estava perto do Santíssimo. O Padre sumiu no meio do povo, não se enxergava o Padre, mas ele levava tanto ostensório, que parecia que não existia mais o Padre, mas o Cristo ali, para que as pessoas pudessem contemplar o Cristo. O Padre desapareceu, mas o Cristo estava ali, e o povo estendia a mão, chorava. Lembrei um pouco do texto, não sejais incrédulos, não sejais incrédulos, mas fiéis. Veja a plenitude da graça de Deus. Não se escondam. Confie nesta graça de Deus que é apresentada. E Jesus diz a Tomé, acreditastes porque me vistes. Mas há pessoas que vão acreditar sem terem visto. Farão uma experiência de Deus sem precisar este toque que Tomé deseja, que muitos querem. Ou precisamos entender muitos fiéis que se diz cristãos católicos e que nega a igreja, que rezaram pela morte do Santo Padre, que foram nas ondas de alguns doidos que têm aí, vocês me desculpem a expressão, políticos que não têm nada na cabeça, que não têm experiência nenhuma, e embarcaram nesta situação para falar mal da igreja. E ainda entram na fila para poder comungar. Ainda se diz cristãos, incrédulos. E Jesus é direto em dizer para Tomé, muitos Tomés da vida, não sejais incrédulos, mas fiéis a esta igreja. Nós não estamos aqui por acaso. É esta paz do Senhor que nós devemos anunciar.
Bem-aventurados que creram sem ter visto. Bem-aventurados que creem sem ter visto. Bem-aventurados aqueles que se colocam diante de Jesus, diante dos seus problemas, das suas situações, e pede força a Jesus. Que momento interessante. E fiquei observando depois nas fotos o semblante de algumas pessoas ali em torno do Santíssimo. E isso me chamou a atenção. O padre sumiu, literalmente sumiu. Só os que estavam na frente conseguia ver o padre. Mas na verdade, não era o padre que eles estavam procurando. É o testemunho do Cristo. É a vivência desse Cristo. É isto que nós precisamos fazer. É deixar-se tocar por este Cristo, pela sua palavra, pelo seu exemplo. Ontem, reparava na celebração de encomendação do Santo Padre, a expressão do povo simples, ali, contemplando, e vendo alguns repórteres dizendo, entre a dor, há uma constatação de uma fé. Entre o canto, há um grande silêncio. E nós precisamos compreender estas coisas. Senão, seremos Tomés da vida. Duvidaremos de tudo. Às vezes até da gente mesmo. Não sejamos incrédulos, mas fiéis diante da graça e do amor de Deus em nossas vidas. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à nação dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ouviremos as preces. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Abençoai, ó Pai, todos os fiéis, que como igreja se põem a serviço das pessoas, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Iluminai a sociedade, para que busque e trilhe o caminho da paz e da justiça, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouve-nos, Senhor. Vós que sois misericordioso com todos, consolai os aflitos e desanimados e ajudai as comunidades a aderir à espiritualidade da divina misericórdia, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouve-nos, Senhor. Vós que sois o Deus da vida, fazei que nossa vida por vós iluminada brilhe no mundo como um sinal incessante de paz e solidariedade, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouve-nos, Senhor. Acolhei, ó Deus de amor e de bondade, os pedidos apresentados e aqueles que ficaram guardados nos corações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Veio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou.
pequena oferta, na força da união, o pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Eu creio no mundo novo, Pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós os pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.